Você seria capaz de dar sua última refeição para um completo desconhecido? E se esse desconhecido estivesse testando não apenas sua bondade, mas o destino eterno da sua alma? Na noite gelada de 14 de março de 2024, em Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, uma menina faminta de 9 anos segurava nas mãos trêmulas seu único pedaço de pão quando um estranho se aproximou. O que ela não sabia é que aquele homem de aparência miserável guardava o segredo mais poderoso do universo. "Fique com meu pão, você precisa mais", disse Isabela Ferreira ao desconhecido, sem imaginar que estava diante de Jesus Cristo disfarçado. O que aconteceu nos minutos seguintes desafiou todas as leis da natureza e mudou para sempre, não apenas a vida daquela criança, mas de uma cidade inteira. Esta é a história real de como um gesto de amor impossível revelou a presença divina entre nós. O relógio da Praça Central marcava exatamente 19h47, quando Isabela se encolheu, debaixo da marquise da antiga padaria São Pedro, tentando se proteger do vento frio que cortava a pele como lâminas de gelo. A menina não comia há 2 dias completos, e o estômago havia parado de roncar fazia horas, substituído por uma dor surda e constante que parecia queimar suas entranhas. Seus lábios estavam rachados, sangrando nos cantos, e seus dedos tremiam incontrolavelmente, não apenas pelo frio de 8 graus que castigava a cidade gaúcha naquela noite de outono, mas pela fraqueza extrema que tomava conta de seu pequeno corpo. Ela vestia uma blusa rosa desbotada, furada no cotovelo direito, e uma calça jeans suja que estava grande demais, amarrada na cintura com um pedaço de corda. Seus tênis brancos, que um dia foram brancos, agora eram da cor da terra batida das ruas onde dormia, e um deles tinha um buraco na lateral por onde seus dedos ficavam expostos ao frio. Isabela era órfã há apenas 6 meses, desde que sua mãe, Dona Carmen, sucumbiu a uma pneumonia que não teve dinheiro para tratar. Seu pai ela nunca conhecera, apenas sabia que se chamava alguma coisa com J, porque estava escrito numa certidão de nascimento amarelada que guardava no bolso da calça, junto com uma foto 3x4 de sua mãe sorrindo. A menina tinha cabelos castanhos escuros, compridos e embaraçados, que ela tentava prender com um elástico velho, e olhos verde-acinzentados que refletiam uma tristeza muito maior do que qualquer criança de 9 anos deveria carregar. Suas bochechas, antes redondas e rosadas, agora estavam fundas, e os ossos do rosto começavam a aparecer sob a pele pálida e esticada. Naquela noite específica, Isabela segurava nas mãos sujas e trêmulas o seu maior tesouro, a última coisa que lhe restava no mundo, um pedaço de pão francês que havia conseguido na tarde daquele dia. A história de como conseguir aquele pão era em si mesma um pequeno milagre. Ela estava sentada na calçada em frente ao supermercado central, com a mão estendida, os olhos baixos, quando uma senhora idosa de vestido florido parou diante dela. A mulher, que devia ter uns 70 anos, olhou para Isabela com uma expressão que misturava pena e algo mais profundo, algo que a menina não conseguia identificar, mas que a fez sentir por um breve momento como se fosse vista, como se importasse. "Toma, filha", disse a senhora com voz embargada, colocando na mão de Isabela não uma moeda, mas um pão inteiro, ainda morno, recém-saído do forno da padaria. "Come devagar, tá bem? E que Deus te proteja." Antes que Isabela pudesse agradecer, a senhora já havia se afastado, limpando os olhos com um lenço de renda. Isabela olhou para o pão com uma reverência quase religiosa. Era um pão francês comum, daqueles que custavam 0,80 vaires na padaria, mas para ela representava a diferença entre mais um dia de vida e a rendição completa à fome que a consumia. O cheiro que subia do pão era torturante, divino, impossível de ignorar. Seu estômago se contraiu violentamente, implorando por alimento, e a boca de Isabela encheu-se de saliva pela primeira vez em horas. Ela queria comer tudo imediatamente, devorar cada migalha, mas algo dentro dela, talvez a voz de sua mãe ecoando em sua memória, a fez pensar diferente. "Guarda metade para amanhã, minha filha", costumava dizer Dona Carmen. "A gente nunca sabe o que vem depois." Mas era muito difícil resistir. Isabela partiu o pão ao meio com dedos que tremiam tanto que quase deixou cair os pedaços. Uma metade ela guardou no bolso da blusa, embrulhada numa sacolinha plástica velha. A outra metade ela segurou com as 2 mãos,
olhando para ela como quem olha para um milagre. Era então 17h32 da tarde, e Isabela decidiu guardar aquele pedaço de pão para comer mais tarde, quando a noite chegasse e o frio ficasse insuportável. Talvez o alimento no estômago a ajudasse a dormir, talvez aquecesse um pouco seu corpo congelado. Agora, às 19h47, debaixo da marquise da padaria São Pedro, com o vento uivando pelas ruas vazias de Cachoeira do Sul, Isabela finalmente permitiu-se olhar novamente para o pão. Ela o desembrulhou devagar, cuidadosamente, como se fosse algo sagrado. O pão estava frio agora, um pouco duro, mas ainda assim era comida, era vida, era a promessa de ver o amanhecer. Isabela levou o pão aos lábios rachados, sentindo o cheiro da farinha, e estava prestes a dar a primeira mordida quando ouviu passos se aproximando. Levantou os olhos assustada e viu uma figura caminhando lentamente pela calçada, vindo em sua direção. Era um homem, ou pelo menos parecia ser, vestindo roupas simples e gastas, uma calça marrom surrada, uma camisa de botão bege com manchas de sujeira, e um casaco fino preto que claramente não era suficiente para aquele frio. Ele usava sandálias velhas nos pés, e Isabela notou que ele mancava levemente, como se cada passo doesse. O homem tinha a aparência de uns 35 anos, talvez 40, era difícil dizer. Seus cabelos eram castanhos escuros, um pouco compridos e desalinhados, e sua barba por fazer dava-lhe um aspecto cansado, quase desesperado, mas o que mais chamou a atenção de Isabela foram seus olhos. Mesmo na penumbra da noite, sob a luz fraca do poste de rua mais próximo, ela conseguia ver que havia algo diferente naqueles olhos. Eram olhos castanhos profundos, que pareciam carregar um peso imenso, uma tristeza infinita, mas também, estranhamente, uma gentileza inexplicável. O homem caminhava devagar, abraçando-se contra o frio, e quando chegou perto da marquise onde Isabela estava, parou. Ficou parado ali por alguns segundos, apenas olhando para a rua vazia, respirando fundo, como se cada inspiração exigisse um esforço imenso. Isabela o observava em silêncio, segurando seu pão contra o peito, com medo de que ele pudesse tentar roubá-lo. Já havia acontecido antes. Outras pessoas em situação de rua, mais velhas, mais fortes, às vezes tomavam comida dela e Isabela aprendera a ser cautelosa. Mas o homem não olhou para ela, não estendeu a mão, não disse nada ameaçador. Apenas ficou ali, tremendo visivelmente de frio, seus lábios arroxeados, seus dedos brancos e rígidos. Depois de um longo momento de silêncio, ele finalmente falou, sua voz rouca e baixa. Que frio, murmurou, mais para si mesmo do que para Isabela. Não lembro da última vez que senti tanto frio assim. Isabela não respondeu, apenas continuou observando. O homem então se virou lentamente e, pela primeira vez, olhou diretamente para ela. Seus olhos se arregalaram um pouco, como se tivesse acabado de notar a presença da menina. Desculpa, disse ele com voz mais clara agora. Não vi que tinha alguém aqui. Isabela apertou o pão contra o peito, seus instintos de proteção ativados. O homem percebeu o gesto e deu um pequeno passo para trás como se quisesse demonstrar que não era uma ameaça. Não precisa ter medo, disse ele suavemente. Eu não vou te fazer mal. Só estava procurando um lugar para me proteger do vento. Houve uma pausa longa. O homem se encostou na parede da padaria, do outro lado da marquise, mantendo distância de Isabela. Ele fechou os olhos por um momento e soltou um suspiro profundo e trêmulo. Isabela notou que ele estava tremendo muito, muito mais que ela. Notou também que ele tinha as mãos machucadas com cortes e arranhões e que sua calça estava rasgada no joelho, revelando pele arranhada e suja. Você está com fome, moço? A pergunta saiu da boca de Isabela antes mesmo que ela pudesse pensar, surpreendendo-a. O homem abriu os olhos e olhou para ela novamente, desta vez com uma expressão de surpresa genuína. Por que pergunta isso? Disse ele. Porque o senhor está tremendo muito, e quando a gente está com muita fome, a gente treme assim. Eu sei porque eu tremo assim também. O homem ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse processando as palavras da menina. Então lentamente assentiu com a cabeça. É verdade, disse ele baixinho. Não como há 3 dias. Isabela sentiu algo estranho acontecer dentro do seu peito. Era uma mistura de compaixão e reconhecimento, como se estivesse olhando para um espelho que refletia seu próprio sofrimento. 3 dias era muito tempo.
Ela sabia exatamente o que significava passar 3 dias sem comida. Sabia a tontura que vinha, a fraqueza que tomava conta das pernas, a dor constante no estômago que eventualmente se transformava em um vazio assustador. "O senhor não tem ninguém?" perguntou ela. "Ninguém que possa te ajudar?" O homem sorriu tristemente. "Tenho muita gente, na verdade", respondeu ele com uma voz estranha, como se estivesse falando de algo que Isabela não conseguiria compreender. "Mas a maioria não sabe que eu existo, e os que sabem, muitas vezes preferem não me ver." Isabela franziu a testa, confusa com a resposta, mas não perguntou mais nada. Havia algo na forma como o homem falava que a deixava inquieta, como se suas palavras tivessem significados ocultos que ela não conseguia decifrar. O vento soprou mais forte naquele momento, e ambos se encolheram contra a parede da padaria. Isabela olhou para o pedaço de pão em suas mãos. Estava frio agora, um pouco duro, mas ainda assim era alimento. Era tudo o que tinha. Era a diferença entre sobreviver ou não até o dia seguinte. Sua mente começou uma batalha interna feroz. A voz da fome gritava para que comesse tudo imediatamente, que ela precisava mais, que ela era apenas uma criança e tinha o direito de pensar em si mesma primeiro. Mas havia outra voz mais suave, que soava estranhamente como a voz de sua mãe. "Quando você tem pouco e encontra alguém que não tem nada, Isabela", dizia a memória de Dona Carmen, "você divide o que tem, porque é assim que a gente mantém a humanidade viva. É assim que a gente honra a Deus." Isabela olhou novamente para o homem. Ele havia fechado os olhos outra vez e parecia estar murmurando algo, talvez uma oração, talvez apenas palavras para si mesmo. Suas mãos estavam cruzadas sobre o peito e ele tremia tanto que seus dentes batiam audivelmente. A menina tomou uma decisão. "Moço", chamou ela suavemente. O homem abriu os olhos. Isabela estendeu o pedaço de pão na direção dele, seus braços magros esticados, suas mãos pequenas, segurando a oferenda como se fosse algo sagrado. "Fique com meu pão", disse ela, sua voz trêmula, mas firme. "Você precisa mais." O homem ficou completamente imóvel. Seus olhos se arregalaram e uma expressão de choque absoluto tomou conta de seu rosto. Por longos segundos, ele apenas olhou para Isabela, depois para o pão, depois novamente para a menina. "Não posso aceitar isso", disse ele finalmente, sua voz embargada. "É tudo o que você tem. Por favor." Isabela insistiu, estendendo o pão ainda mais. "Eu ainda tenho outro pedaço guardado aqui no bolso." Ela mentiu. Não tinha. O outro pedaço ela havia comido há horas, quando a fome ficou insuportável. Mas ela não queria que o homem soubesse disso. Não queria que ele se sentisse culpado. O homem levantou-se lentamente da parede onde estava encostado e deu alguns passos em direção a Isabela. Quando ficou mais próximo, sob a luz fraca do poste, a menina pôde ver seu rosto com mais clareza. Havia lágrimas descendo pelas bochechas sujas do homem, lágrimas que brilhavam como prata sob a luz amarelada. "Você sabe quem eu sou?" perguntou ele, sua voz agora mais profunda, mais ressonante. Isabela balançou a cabeça. "Não, moço, mas isso não importa. Fome é fome. Não importa quem está sentindo." O homem soltou um som que era meio riso, meio soluço. Ele se ajoelhou diante de Isabela, ficando na altura dela, e olhou profundamente em seus olhos verde-acinzentados. "Pequena", disse ele, "você acabou de me dar o presente mais precioso que alguém poderia dar. Não é só pão, é amor, é sacrifício. É tudo o que eu sempre pedi da humanidade." Isabela não entendeu completamente o que ele quis dizer, mas algo no olhar daquele homem a fez sentir uma onda de calor inexplicável percorrer seu corpo gelado. Era como se, de repente, o frio de 8 graus não a atingisse mais, como se uma luz invisível a envolvesse. O homem pegou o pão das mãos dela com uma delicadeza reverente, como se estivesse recebendo algo infinitamente valioso. "Obrigado", disse ele. "Você não sabe o que isso significa para mim." Ele partiu o pão ao meio. Isabela observou confusa. "Agora vamos dividir", disse ele, estendendo uma metade de volta para a menina. "Assim nenhum de nós fica com tudo e nenhum fica sem nada." "Mas o senhor precisa mais", protestou Isabela. "O senhor não come há 3 dias. E você acha que eu conseguiria comer sabendo que você está passando fome ao meu lado? Que tipo de homem eu seria?" Isabela aceitou a metade do pão, seus dedos tocando brevemente os dedos do homem. No momento do contato, ela sentiu algo extraordinário.
Uma sensação de paz e calor que nunca havia experimentado antes, nem mesmo nos melhores dias com sua mãe. Era como se por um instante todo o sofrimento, toda a dor, toda a fome e o frio simplesmente desaparecessem. Eles comeram em silêncio, sentados lado a lado sob a marquise da padaria São Pedro, enquanto o vento continuava a uivar pelas ruas vazias de Cachoeira do Sul. O pão estava duro e frio, mas para Isabela tinha o gosto de algo divino, abençoado por aquele momento de partilha com um estranho que, de alguma forma misteriosa, não parecia ser um estranho de verdade. Quando terminaram de comer, o homem se virou para Isabela. "Posso te fazer uma pergunta?" disse ele. "Pode", respondeu a menina. "Por que você me deu seu pão? Você não me conhece. Não sabe nada sobre mim. Eu poderia ser uma pessoa má." Isabela pensou por um momento antes de responder. "Minha mãe sempre dizia que quando a gente encontra alguém sofrendo, a gente tem que ajudar. Ela dizia que Deus vê tudo o que a gente faz e que quando a gente ajuda alguém que está precisando, a gente está ajudando o próprio Deus." O homem fechou os olhos e mais lágrimas desceram por seu rosto. "Sua mãe era uma mulher muito sábia", disse ele com voz embargada. "Ela te ensinou a verdade mais importante do universo." "Era", concordou Isabela, sua própria voz ficando triste. "Ela morreu tem 6 meses." "Eu sei", disse o homem suavemente. Isabela olhou para ele surpresa. "Como o senhor sabe?" "Eu estava lá", respondeu ele. "Eu estava com ela quando ela partiu. E eu estive com você todos os dias desde então, mesmo que você não tenha me visto." Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Quem é o senhor?" perguntou Isabela, sua voz agora trêmula não de frio, mas de algo que não conseguia nomear. O homem sorriu, e quando sorriu, seu rosto inteiro pareceu se transformar. A sujeira, o cansaço, o aspecto miserável, tudo isso de repente pareceu menos importante diante da luz que emanava daquele sorriso. "Isabela", disse ele, e a menina se assustou porque não havia dito seu nome para ele. "Você acredita em milagres?" A menina assentiu lentamente. "Minha mãe dizia que Deus faz milagres quando a gente tem fé." "E você tem fé?" perguntou o homem, seus olhos castanhos agora brilhando com uma intensidade impossível. "Eu não sei", respondeu Isabela honestamente. "Às vezes eu tenho. Mas às vezes, quando eu tô com muita fome e muito frio e ninguém me ajuda, eu me pergunto se Deus realmente existe. Se ele existisse, por que ele deixaria eu sofrer tanto?" O homem assentiu, como se entendesse perfeitamente. "Essa é uma pergunta muito boa", disse ele. "E vou te responder com outra pergunta. Se Deus aparecesse na sua frente agora, disfarçado de alguém que precisa de ajuda, e você o ajudasse sem saber quem ele é, isso não seria prova de que seu coração é bom?" Isabela franziu a testa, confusa. "Não entendi." O homem se levantou lentamente e estendeu a mão para Isabela. "Vem", disse ele. "Quero te mostrar uma coisa." Isabela hesitou. Sua mãe sempre a havia ensinado a não confiar em estranhos, mas havia algo naquele homem que a fazia sentir-se segura, protegida. Contra toda a lógica, ela pegou a mão dele e se levantou. As mãos do homem eram quentes, surpreendentemente quentes para alguém que estava tremendo de frio minutos atrás. Ele a conduziu para fora da marquise, para a rua vazia. O vento havia parado de soprar tão forte, e a temperatura parecia ter subido alguns graus, embora Isabela soubesse que isso era impossível. "Olha para cima", disse o homem. Isabela olhou para o céu noturno. Estava limpo, sem nuvens, e as estrelas brilhavam com uma intensidade que ela nunca havia notado antes. Eram milhões delas, bilhões talvez, pontinhos de luz que piscavam como diamantes sobre veludo negro. "Você vê todas essas estrelas?" perguntou o homem. Isabela assentiu. "Cada uma delas foi colocada ali com um propósito", continuou ele. "E cada pessoa neste mundo, incluindo você, também tem um propósito. Seu sofrimento não é porque Deus te abandonou, Isabela. É porque Ele está te preparando para algo maior. Mas dói muito", sussurrou Isabela, lágrimas começando a descer por suas bochechas. "Eu sei que dói", respondeu o homem, sua voz infinitamente gentil. "Eu também sofri muito, fui rejeitado, humilhado, abandonado pelas pessoas que amei. Senti fome, sede, dor, mas tudo isso teve um propósito, e seu sofrimento também tem. Quem é o Senhor?" Isabela perguntou novamente, agora com mais urgência. "Por favor, me diz." O homem se ajoelhou novamente diante dela, e desta vez colocou as 2 mãos nos ombros da menina. Quando ele fez isso,
Isabela sentiu uma onda de calor e luz percorrer todo o seu corpo. Era como se cada célula sua estivesse sendo renovada, curada, transformada. Isabela, disse o homem, quando você me deu seu pão, você não deu apenas para um estranho faminto. Você deu para aquele que disse, quando eu tive fome, vocês me deram de comer. O que vocês fizeram a um destes pequeninos, a mim o fizeram. Os olhos de Isabela se arregalaram quando a compreensão começou a clarear em sua mente infantil. Não, sussurrou ela, não pode ser. Sim, minha filha, disse o homem, e agora sua voz tinha uma qualidade celestial, ressonante, como se viesse de todos os lugares ao mesmo tempo. Eu sou Jesus. Vim até você disfarçado, como faço com tantos outros, para ver se ainda há amor no mundo. E você, uma criança que não tem nada, me deu tudo. Isabela caiu de joelhos, tremendo não de frio ou fome, mas de uma emoção avassaladora que não tinha nome. Jesus segurou suas mãos pequenas entre as suas. Não chore, minha pequena, disse ele. Suas lágrimas são preciosas para mim. Cada uma que você derramou, eu contei. Cada noite que você passou com frio, eu estava ao seu lado. Cada vez que foi rejeitada, eu senti sua dor. Mas por que o Senhor não me ajudou antes? Perguntou Isabela entre soluços. Por que deixou eu sofrer tanto? Porque, minha filha, eu precisava que seu coração fosse purificado pelo sofrimento, para que você pudesse reconhecer o amor verdadeiro. Se você tivesse tudo, talvez nunca tivesse aprendido a dar tudo. Se nunca tivesse sentido fome, talvez nunca tivesse alimentado um faminto. Seu sofrimento não foi em vão. Foi sua preparação. Jesus se levantou e ergueu Isabela com ele. Agora, disse ele, vou te dar alguns presentes. O primeiro é a cura do seu corpo. Ele tocou a testa de Isabela, e instantaneamente a menina sentiu uma energia incrível percorrer cada parte de seu ser. A fraqueza desapareceu. A dor no estômago sumiu. Os lábios rachados se curaram. As feridas nos pés fecharam. Era como se ela tivesse acabado de acordar da melhor noite de sono de sua vida, revigorada e renovada. O segundo presente, continuou Jesus, é uma família. Ele apontou para o final da rua, onde uma luz começou a aparecer. Isabela viu um casal se aproximando, um homem e uma mulher de meia idade, que caminhavam rapidamente em direção a eles. Roberto e Márcia Silveira, disse Jesus, perderam sua única filha há 2 anos, uma menina da sua idade chamada Sofia. Desde então, tem orado todos os dias pedindo que eu lhes mostre uma criança que precise de amor. Hoje, eu respondi suas orações. Os Silveira chegaram perto, ofegantes, com expressões de espanto e reverência no rosto. Eles podiam ver Jesus como ele realmente era agora, não mais o homem miserável, mas uma figura gloriosa envolta em luz. É ela? Perguntou Márcia, lágrimas nos olhos. É ela, confirmou Jesus. Isabela Ferreira, a menina que me deu seu último pão, a criança que ama mais do que a si mesma, a filha que eu escolhi para vocês. Márcia caiu de joelhos e abriu os braços. Isabela olhou para Jesus, que assentiu encorajadoramente. A menina correu para os braços da mulher e foi envolvida no abraço mais quente, mais apertado, mais amoroso que já havia recebido desde que sua mãe morrera. Roberto se juntou ao abraço, e os 3 ficaram ali, chorando e rindo ao mesmo tempo. Jesus observava com um sorriso de pura alegria. O terceiro presente, disse ele, é uma missão. Isabela, você crescerá nesta família que te ama, estudará, aprenderá, se tornará forte. E quando crescer, dedicará sua vida a cuidar de crianças abandonadas como você foi. Construirá abrigos, alimentará os famintos, vestirá os nus, e em tudo isso se lembrará desta noite, quando dividiu seu pão comigo. Isabela se soltou do abraço e se aproximou de Jesus. Posso te abraçar? Perguntou ela timidamente. Jesus se ajoelhou e abriu os braços, e Isabela se jogou neles. O abraço foi transcendente, como se ela estivesse sendo abraçada não apenas por um homem, mas pelo próprio amor do universo. Quando Isabela se afastou, Jesus colocou a mão sobre sua cabeça em uma bênção silenciosa. Você quer ver sua mãe? Perguntou ele suavemente. Isabela arregalou os olhos. É possível? Tudo é possível para mim, respondeu Jesus. Hoje, como presente especial, ela pode vir se despedir adequadamente de você. Jesus estendeu a mão direita,
e uma luz dourada começou a se formar ao seu lado. Lentamente, a figura de Dona Carmen materializou-se, mais bonita e radiante do que Isabela se lembrava. Sua mãe não estava mais doente, não mais pálida e fraca. Estava vestida de branco, sorrindo com uma alegria que parecia infinita. Minha filha, meu amor, minha Isabela, disse Carmen, abrindo os braços. Isabela correu para ela, e mãe e filha se abraçaram pela última vez. O abraço durou uma eternidade e um segundo ao mesmo tempo. Eu sinto tanto sua falta, mamãe, chorou Isabela. Você também vai estar sempre no meu coração, minha pequena, respondeu Carmen. Mas não fica triste por mim. Onde eu estou não há mais dor, não há mais sofrimento. Só há paz e amor. Carmen se afastou um pouco para olhar nos olhos da filha. Você me deixou tão orgulhosa hoje, Isabela. Tão orgulhosa. Fez exatamente o que eu te ensinei. Amou quando era mais fácil guardar. Deu quando era mais lógico pegar. Você reconheceu Jesus com seu coração antes de conhecê-lo com seus olhos. Eu só fiz o que a senhora me ensinou, disse Isabela. E por isso, continuou Carmen, você recebeu bênçãos que mudarão não apenas sua vida, mas a vida de milhares de pessoas. Quando você crescer e começar a cuidar de outras crianças, cada uma delas será um reflexo deste momento, desta escolha que você fez. A mãe olhou para Roberto e Márcia, que observavam a cena com lágrimas de emoção. Cuidem bem da minha filha, disse ela. Amem-na como eu a amei. Faremos isso, prometeu Márcia, sua voz embargada. Ela será nossa filha em todos os sentidos. Carmen se virou novamente para Isabela. Preciso voltar agora, minha filha, mas estarei sempre cuidando de você de onde estou. E quando sua missão na Terra terminar, muitos, muitos anos no futuro, estarei esperando com o abraço mais apertado que você já recebeu. Eu te amo, mamãe, disse Isabela, segurando a mão de sua mãe pela última vez. Eu te amo mais que tudo neste mundo e no próximo, respondeu Carmen. A figura de Dona Carmen começou a se dissolver lentamente na luz dourada, seu sorriso sendo a última coisa a desaparecer. Isabela ficou olhando o espaço vazio onde sua mãe havia estado, lágrimas silenciosas descendo por seu rosto, mas não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de gratidão, de paz, de compreensão. Jesus colocou a mão no ombro de Isabela. Ela está bem, minha filha. Melhor do que nunca esteve. E você também ficará bem. Roberto se aproximou. Senhor, disse ele, ainda tremendo de emoção, o que devemos fazer? Como podemos agradecer? Vivam, respondeu Jesus. Amem. Cuidem de Isabela como se fosse sua própria carne e sangue, porque aos meus olhos ela é. E quando tiverem oportunidade, estendam a mão a outros que precisam, porque cada vez que ajudam um pequenino, vocês me ajudam. E quanto a mim, Senhor? Perguntou Isabela. O que devo fazer? Lembre-se, disse Jesus, colocando-se de joelhos novamente para ficar na altura dela. Lembre-se desta noite. Lembre-se de que quando você não tinha nada e encontrou alguém que parecia precisar mais, você deu tudo. Esse é o coração que quero que você mantenha para sempre. Estude, cresça, aprenda, mas nunca perca essa capacidade de amar sacrificialmente. Vou tentar, Senhor, prometeu Isabela. Eu sei que vai, disse Jesus sorrindo, e eu estarei sempre com você, mesmo quando você não me vir. Em cada criança que você alimentar, em cada abraço que você der, em cada lágrima que você enxugar, eu estarei lá. Jesus se levantou e olhou para os três, a menina e seus novos pais. A luz ao redor dele começou a se intensificar, tornando-se tão brilhante que era quase impossível olhar diretamente. Vão agora, disse ele, sua voz ecoando como se viesse de todas as direções. Vivam a vida que preparei para vocês. E Isabela, nunca esqueça que você não deu apenas um pão para um estranho. Você deu seu coração ao seu Salvador e isso mudou tudo. A luz ficou tão intensa que os três tiveram que fechar os olhos. Quando abriram novamente, Jesus não estava mais lá. A rua estava vazia, silenciosa, exceto pelo som distante de um sino de igreja marcando exatamente 20h15. Haviam-se passado apenas 28 minutos desde que Isabela se sentara sob a marquise da padaria. Os três ficaram parados ali por um longo momento, processando o que havia acabado de acontecer. Então Márcia pegou a mão de Isabela. Vamos para casa, minha filha, disse ela suavemente. Está frio. E você precisa de um banho quente, roupas limpas e uma cama quentinha. Isabela olhou uma última vez para a marquise onde tudo havia começado,
onde ela havia tomado a decisão de dar seu último pão a um estranho. O lugar parecia comum agora, apenas uma marquise velha em frente a uma padaria fechada. Mas Isabela sabia que nunca mais olharia para aquele lugar da mesma forma. Ali, sem saber, ela havia encontrado Deus. Ali, sem perceber, havia passado no teste mais importante de sua vida. Ali, com um simples gesto de amor, havia mudado seu destino para sempre. Obrigada, sussurrou ela para o vento, não sabendo se estava agradecendo a Jesus, a sua mãe, ou simplesmente ao universo que havia conspirado para aquele momento extraordinário. Então ela apertou a mão de Márcia, pegou a mão de Roberto com a outra, e os três caminharam juntos pela rua vazia de Cachoeira do Sul, em direção a uma nova vida, uma nova família, um novo começo. O vento havia parado completamente agora. A temperatura subira alguns graus, e se alguém estivesse prestando atenção, teria notado que as estrelas no céu pareciam brilhar um pouco mais forte naquela noite, como se o próprio universo estivesse celebrando o que havia acabado de acontecer. Na casa do Silveira, localizada no bairro nobre da cidade, Isabela tomou seu primeiro banho quente em 6 meses. A água morna caindo sobre seu corpo magro parecia lavar não apenas a sujeira acumulada, mas também parte da dor, parte do sofrimento, parte da solidão que havia carregado por tanto tempo. Márcia havia separado roupas limpas, roupas que haviam pertencido a Sofia, a filha que perderam, um pijama rosa com estampa de estrelas, macio e cheirando a amaciante. Quando Isabela saiu do banheiro, encontrou Roberto e Márcia esperando na sala com um prato de comida, sopa de legumes com frango, pão quentinho, suco de laranja. Isabela comeu devagar, saboreando cada colherada, cada gole, cada pedaço de pão. Depois de comer, Márcia levou Isabela para o quarto que seria dela. Era um quarto simples, mas acolhedor, com uma cama de solteiro coberta com um edredom azul claro, um guarda-roupa de madeira, uma escrivaninha com livros e cadernos novos e uma janela que dava para um pequeno jardim nos fundos da casa. Nas paredes havia quadros com paisagens e uma cruz de madeira singela. Este era o quarto da Sofia, disse Márcia, sua voz embargada. Guardamos tudo como estava, esperando o dia em que pudéssemos amar outra criança. E hoje esse dia chegou. Isabela olhou ao redor, tocando gentilmente os objetos como se fossem frágeis demais para suas mãos. Posso dormir aqui mesmo? Perguntou ela, ainda incrédula. Esta é sua casa agora, Isabela, respondeu Roberto da porta. Sua casa para sempre. Naquela noite, deitada pela primeira vez em meses em uma cama de verdade, coberta com lençóis limpos e quentes, Isabela olhou para o teto e sussurrou uma oração. Obrigada, Jesus, por tudo, pelo pão que a senhora me mandou através daquela velhinha, por ter vindo me visitar disfarçado, por me dar uma família nova, por me deixar ver minha mãe mais uma vez. Eu prometo que vou fazer o que o Senhor pediu. Vou ajudar outras crianças quando eu crescer. Vou lembrar sempre desta noite. E vou tentar amar como o Senhor me amou. Uma brisa suave entrou pela janela entreaberta, trazendo o cheiro de jasmim do jardim. E naquele momento, Isabela teve certeza absoluta de que Jesus havia ouvido sua oração, que ele estava ali, invisível mas presente, cuidando dela como prometera. Ela fechou os olhos e, pela primeira vez em 6 meses, dormiu profundamente, sem medo, sem frio, sem fome. Dormiu o sono de quem sabe que está protegida, amada e destinada a algo maior. Os anos seguintes na vida de Isabela foram de transformação profunda. Roberto era contador e Márcia, além de dona de casa, era voluntária em várias instituições de caridade da cidade. Eles matricularam Isabela na escola municipal, compraram material escolar novo, roupas adequadas para cada estação, sapatos que serviam perfeitamente. Mas mais importante que tudo isso, deram a ela o que mais precisava: amor incondicional, paciência infinita, presença constante. Isabela era uma aluna dedicada, quase obcecada com os estudos. Acordava às 5 da manhã todos os dias para ler antes da aula. Fazia todas as tarefas com capricho meticuloso. Tirava notas excelentes em todas as matérias. Os professores comentavam entre si que nunca haviam visto uma criança tão determinada, tão focada, como se cada dia de educação fosse um presente precioso que não podia ser desperdiçado. E era exatamente assim que Isabela via.
Ela se lembrava das noites na rua, do frio, da fome, da sensação de não ter futuro. Agora que tinha uma chance, não ia desperdiçá-la. Mas Isabela não guardava apenas para si as bênçãos que recebia. Aos 10 anos, ela convenceu Roberto e Márcia a deixarem-na usar parte de sua mesada para comprar pães na padaria São Pedro, a mesma padaria em frente à qual havia encontrado Jesus. Toda sexta-feira, depois da aula, Isabela ia até lá com uma sacola grande e comprava 10 pães. Depois caminhava pelas ruas do centro, distribuindo os pães para pessoas em situação de rua, sempre com um sorriso, sempre com uma palavra gentil. "Toma", dizia ela, "eu sei o que é ter fome. Isso aqui é pouco, mas é feito com amor." As pessoas que recebiam os pães de Isabela ficavam tocadas não apenas pela comida, mas pela forma como ela entregava, sem pena, sem superioridade, mas com genuína compaixão e respeito. Alguns choravam, outros perguntavam seu nome e prometiam orar por ela. E Isabela sempre respondia a mesma coisa: "Não precisa orar por mim. Eu já fui abençoada demais. Orem por vocês mesmos, para que logo encontrem o caminho de volta." Um dia, quando Isabela tinha 12 anos, ela estava distribuindo pães no centro quando viu uma menina sentada sozinha na calçada. Tinha mais ou menos 8 anos, estava suja, com roupas rasgadas, e tinha nos olhos aquela expressão que Isabela conhecia muito bem, a expressão de quem perdeu a esperança. Isabela se aproximou e se sentou ao lado da menina. "Oi", disse ela, "como você se chama?" A menina olhou para Isabela com desconfiança. "Por que quer saber?" "Porque eu já estive no seu lugar", respondeu Isabela, "e alguém me ajudou. Agora quero ajudar você." A menina hesitou, depois murmurou: "Júlia." "Prazer, Júlia. Eu sou Isabela. Você tá com fome?" Júlia assentiu, lágrimas brotando em seus olhos. Isabela abriu sua sacola e tirou 2 pães. "Toma", disse ela, oferecendo os pães. "E me diz uma coisa, você tem para onde ir?" Júlia balançou a cabeça negativamente. "Minha mãe foi presa. Não tenho mais ninguém." Isabela sentiu seu coração apertar. Aquela poderia ter sido sua história, se Jesus não tivesse intervindo. "Espera aqui", disse ela. "Vou buscar meus pais. A gente vai te ajudar." Naquela noite, Júlia dormiu no sofá da casa do Silveira. Nos dias seguintes, Roberto e Márcia contataram assistentes sociais, advogados, e começaram o processo para se tornarem família acolhedora oficial. 3 meses depois, Júlia foi oficialmente acolhida pela família, tornando-se irmã de Isabela. E ela não seria a última. Nos anos seguintes, a família Silveira acolheu temporariamente mais 7 crianças, ajudando a reintegrá-las em suas famílias quando possível, ou encontrando famílias adotivas adequadas quando não. 3 dessas crianças acabaram sendo adotadas definitivamente pelo Silveira, criando uma família grande, barulhenta, amorosa e maravilhosamente imperfeita. Isabela cresceu em meio a esse ambiente de amor e serviço. Ela via diariamente como um gesto de bondade podia mudar uma vida inteira. Via como o amor incondicional podia curar feridas que pareciam impossíveis de sarar. E mais importante, ela nunca esqueceu a promessa que fizera a Jesus naquela noite fria de março, que dedicaria sua vida a cuidar de crianças como ela havia sido. Quando Isabela completou 18 anos e se formou no ensino médio como a melhor aluna de sua turma, ela já sabia exatamente o que faria. Prestou vestibular para serviço social na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e passou em primeiro lugar. Durante os 4 anos de faculdade, Isabela trabalhou meio período em um abrigo municipal para crianças, aplicando na prática tudo o que aprendia na teoria. Ela era conhecida entre as crianças do abrigo como Isa do Pão, porque sempre trazia pães frescos e os distribuía pessoalmente, sentando-se com cada criança, perguntando como estava seu dia, ouvindo suas histórias, enxugando suas lágrimas. Ela tinha um dom especial para fazer cada criança se sentir vista, importante, amada. Aos 22 anos, formada e com experiência sólida, Isabela teve um sonho. Não era um sonho comum, daqueles que se esquece ao acordar, mas um sonho vívido, profético, impossível de ignorar. Ela estava novamente naquela rua em frente à padaria São Pedro, mas não era mais criança. Era adulta como era agora. E Jesus estava lá, não mais disfarçado de mendigo, mas em sua glória plena, radiante, poderoso. "Isabela", disse ele, "chegou a hora."
O que preparei para você desde aquela noite está pronto para começar. Você construirá uma casa para os meus pequeninos, um lugar onde eles encontrarão não apenas abrigo, mas amor, esperança e propósito. Isabela acordou às 3:30 da manhã com o coração disparado e uma certeza absoluta queimando em seu peito. Ela sabia o que precisava fazer. Nos meses seguintes, Isabela trabalhou incansavelmente. Escreveu projetos, buscou apoio da comunidade, conversou com empresários locais, organizou campanhas de arrecadação. Sua história, a história da menina que dera seu último pão a Jesus disfarçado, havia se espalhado por Cachoeira do Sul ao longo dos anos. E muitas pessoas queriam ajudar a garota que agora se tornara uma jovem mulher determinada a mudar o mundo. Roberto e Márcia investiram suas economias no projeto. A igreja local doou um terreno. Empresários contribuíram com materiais de construção. Voluntários ofereceram mão de obra. E em 15 de março de 2037, exatamente 13 anos após aquela noite transformadora, foi inaugurada a Casa Pão da Vida, um complexo com capacidade para abrigar 50 crianças em situação de vulnerabilidade. A Casa Pão da Vida não era apenas um abrigo. Era um lar verdadeiro, com quartos aconchegantes, sala de estudos, biblioteca, refeitório amplo, pátio com playground, horta comunitária e até uma pequena capela. Isabela contratou uma equipe multidisciplinar, psicólogos, assistentes sociais, educadores, cozinheiros, todos comprometidos não apenas em cuidar das necessidades físicas das crianças, mas em nutrir seus corações e almas. Na noite da inauguração, depois que todos os convidados haviam ido embora e as primeiras 15 crianças já estavam dormindo em suas camas novas, Isabela caminhou sozinha até a pequena capela da casa. Ali, ajoelhou-se diante da cruz simples de madeira que havia na parede e orou. Jesus, começou ela, sua voz embargada de emoção, eu cumpri minha promessa. Esta casa é minha oferta de gratidão por tudo que o Senhor fez por mim. Cada criança que dormir aqui, cada refeição que for servida, cada abraço que for dado, tudo isso é em memória daquela noite em que o Senhor me visitou disfarçado e mudou minha vida para sempre. Uma brisa suave entrou pela janela aberta da capela, trazendo o perfume de jasmim, o mesmo perfume que Isabela havia sentido em sua primeira noite na casa do Silveira. E então ela ouviu, não com os ouvidos, mas com o coração, uma voz que conhecia muito bem. Filha amada, disse a voz de Jesus, você não apenas cumpriu sua promessa, você a multiplicou de formas que nem imagina. Cada vida que você tocar aqui será uma semente plantada no reino de Deus. Algumas dessas crianças crescerão e farão o que você fez, criarão suas próprias casas, seus próprios ministérios de amor. O pão que você deu naquela noite se multiplicou em pães incontáveis que alimentarão gerações. Isabela chorou, não de tristeza, mas de uma alegria tão profunda e pura que era quase dolorosa. Obrigada, sussurrou ela. Obrigada por não desistir de mim. Obrigada por me ensinar que o amor é a única coisa que realmente importa. Eu nunca desistirei de você, Isabela, respondeu a voz. Assim como você não desistiu de mim naquela noite, quando escolheu dar em vez de guardar. Esse tipo de amor ecoa pela eternidade. Os anos seguintes foram de trabalho intenso, mas gratificante. A Casa Pão da Vida prosperou muito além das expectativas de Isabela. Nos primeiros 5 anos, mais de 200 crianças passaram por ali. Algumas foram reintegradas às suas famílias biológicas após trabalho de assistência social. Outras foram adotadas por famílias amorosas que Isabela e sua equipe selecionavam cuidadosamente. E algumas permaneceram na casa até completarem 18 anos, recebendo educação completa, apoio psicológico e preparação para a vida adulta. Mas o que tornava a Casa Pão da Vida realmente especial não eram apenas os serviços oferecidos, mas o ambiente de amor incondicional que Isabela cultivava ali. Ela fazia questão de conhecer cada criança pessoalmente, de saber seus nomes, suas histórias, seus sonhos. Toda sexta-feira à noite, ela reunia todas as crianças no refeitório e contava histórias, às vezes da Bíblia, às vezes da sua própria vida. E sempre, ela terminava contando a história do pão, a história de como uma menina faminta encontrou Jesus disfarçado e aprendeu que o amor verdadeiro é o amor que dá, mesmo quando não tem.
As crianças ouviam a história com os olhos arregalados, fascinadas, mesmo aquelas que já a haviam escuchado dezenas de vezes. E Isabela sempre concluía da mesma forma: vocês nunca sabem quando Jesus está disfarçado na pessoa ao lado de vocês, no colega que está com fome, no amigo que está triste, na criança nova que acabou de chegar. Cada vez que vocês amam alguém, sem esperar nada em troca, vocês estão amando a Jesus. Lembrem-se disso sempre. Um dia, quando Isabela tinha 28 anos, ela estava no portão da casa Pão da Vida, quando viu um homem se aproximando. Ele era idoso, devia ter uns 70 anos, vestia roupas simples, mas limpas, e caminhava devagar, como se cada passo exigisse esforço. Quando chegou perto, ele parou e olhou para Isabela com olhos marejados. "Você é a Isabela?" perguntou ele com voz trêmula. "Sou sim, senhor", respondeu ela. "Posso ajudar em alguma coisa?" O homem tirou um lenço velho do bolso e enxugou os olhos. "Eu sou João Ferreira", disse ele. Isabela sentiu seu coração parar por um momento. Ferreira era o sobrenome de sua mãe. "O senhor é..." começou ela, mas a voz falhou. "Sou seu avô", completou o homem, lágrimas agora descendo livremente por seu rosto enrugado. "Pai da sua mãe, Carmen." Isabela ficou paralisada, incapaz de processar o que estava ouvindo. Ela nunca havia conhecido seus avós. Sua mãe raramente falava sobre eles, e Isabela sempre assumira que estavam mortos ou que haviam abandonado a família. "Eu sei que não tenho o direito de estar aqui", continuou João, sua voz quebrando. "Eu fui um pai terrível. Quando sua mãe engravidou de você sem ser casada, eu a expulsei de casa. Disse coisas horríveis, coisas que nunca deveria ter dito. E quando ela tentou voltar anos depois, pedindo ajuda, eu fechei a porta na cara dela." Ele fez uma pausa, soluçando. "Por causa do meu orgulho, do meu julgamento, minha filha morreu sozinha e minha neta cresceu na rua. Carreguei essa culpa por anos. Bebi para esquecer, perdi tudo. Minha casa, meu dinheiro, minha saúde. Mereci tudo." Isabela sentia uma mistura confusa de emoções, raiva, tristeza, compaixão. Parte dela queria gritar com aquele homem, culpá-lo por todo o sofrimento que ela e sua mãe haviam passado. Mas outra parte, a parte que Jesus havia moldado naquela noite fria de março, a parte que aprendera sobre perdão e amor incondicional, falava mais alto. "Por que o senhor veio aqui?" perguntou ela suavemente. "Porque estou morrendo", respondeu João. "Câncer. Os médicos me deram 3 meses. E antes de partir, eu precisava te pedir perdão. Sei que não mereço. Sei que é tarde demais, mas precisava tentar." Ele caiu de joelhos ali mesmo, no portão da casa Pão da Vida, as mãos trêmulas estendidas em súplica. "Por favor, Isabela, perdoa esse velho tolo. Perdoa por ter abandonado você e sua mãe. Perdoa por ter sido tão cego, tão duro de coração." Isabela olhou para o homem ajoelhado diante dela. Viu não um monstro, mas um ser humano quebrado, carregando anos de remorso e arrependimento. E naquele momento, ouviu novamente a voz de Jesus em seu coração, não audível, mas inconfundível. "Quando você me deu seu pão naquela noite, Isabela, você escolheu o amor em vez do egoísmo. Agora você tem outra escolha. Pode escolher a amargura ou pode escolher o perdão. Lembre-se, eu perdoei aqueles que me crucificaram. Você pode perdoar aquele que te abandonou?" Isabela se ajoelhou diante de seu avô e pegou suas mãos trementes entre as suas. "Eu te perdoo, vovô", disse ela, lágrimas descendo por seu rosto. "Minha mãe me ensinou que guardar rancor só envenena nosso próprio coração. E Jesus me ensinou que perdoar é libertar não apenas quem nos feriu, mas a nós mesmos." João soluçou incontrolavelmente, abraçando Isabela com uma força surpreendente para alguém tão fragilizado. "Obrigado", repetia ele. "Obrigado, obrigado, obrigado." Isabela o ajudou a se levantar. "Vem", disse ela. "Vamos tomar um café e conversar. Quero ouvir histórias sobre minha mãe quando ela era criança. Quero conhecer você de verdade." Nos 3 meses seguintes, João visitou a casa Pão da Vida quase todos os dias. Ele contou a Isabela histórias sobre Carmen, sobre como ela era alegre quando criança, como amava cantar, como tinha um coração generoso mesmo quando era pequena. Ele pediu perdão repetidamente, e Isabela o perdoou repetidamente, até que o perdão se tornou real e completo. João também se apaixonou pelas crianças da casa. Mesmo fraco e doente, ele sentava-se no pátio e contava histórias para elas.
Fazia pequenos brinquedos de madeira com suas mãos trêmulas. Ouvia pacientemente quando elas compartilhavam seus medos e sonhos. As crianças o adotaram como o vovô de todos, e João florescia sob aquele amor inesperado. Uma tarde de junho, João estava sentado na capela da Casa Pão da Vida quando Isabela entrou. Ele estava olhando para a cruz na parede, lágrimas silenciosas descendo por suas bochechas. Isabela sentou-se ao seu lado. "Você tá bem, vovô?" perguntou ela. João virou-se para ela, um sorriso estranho nos lábios. "Acabei de ter a conversa mais importante da minha vida", disse ele. "Com quem?" Isabela perguntou, confusa, já que estava vazia a capela. "Com Jesus", respondeu João simplesmente. "Ele estava aqui, sentado onde você está agora." Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "O que ele disse?" "Ele me disse muita coisa", respondeu João. "Me disse que meus pecados foram perdoados. Me disse que Carmen está bem, que ela me perdoou também e que está esperando por mim. E me disse algo sobre você." "O quê?" "Ele me disse que naquela noite, anos atrás, quando você deu seu pão a ele disfarçado, você não apenas mudou sua própria vida, você mudou a minha também, porque foi aquela semente de amor que você plantou que eventualmente cresceu e se transformou no perdão que você me deu. Tudo está conectado, Isabela. Cada ato de amor gera mais amor, em círculos cada vez maiores." João pegou a mão de Isabela. "Eu vou partir em breve", disse ele. "Sinto isso, mas pela primeira vez em décadas não tenho medo, porque sei que vou encontrar minha filha, sua mãe, e que ela vai me abraçar. E sei que você vai continuar o trabalho que começou aqui, plantando mais e mais sementes de amor." João faleceu 3 dias depois, dormindo pacificamente em um quarto que Isabela havia preparado para ele na Casa Pão da Vida. Suas últimas palavras foram: "Obrigado, minha neta querida. Você me mostrou o que é o amor de Deus." No funeral pequeno, mas digno, Isabela discursou sobre perdão, redenção e como nunca é tarde demais para escolher o amor. Muitas pessoas na cidade de Cachoeira do Sul, que conheciam a história de João e seu abandono de Carmen, ficaram tocadas pela graça que Isabela demonstrou, e aquilo plantou mais sementes, mais pessoas escolhendo perdoar, mais pessoas escolhendo amar. Os anos continuaram passando, e a Casa Pão da Vida cresceu além de qualquer expectativa. Aos 35 anos, Isabela havia expandido o projeto para 3 casas em diferentes cidades do Rio Grande do Sul. Centenas de crianças haviam sido resgatadas, amadas e preparadas para a vida. Muitas delas, já adultas, voltavam para agradecer, para contar suas histórias de superação, para oferecer ajuda. Algumas se tornaram assistentes sociais, professoras, psicólogas, dedicadas a continuar o ciclo de amor que Isabela havia iniciado. Em 15 de março de 2059, exatamente 35 anos após aquela noite transformadora, a cidade de Cachoeira do Sul organizou uma celebração especial. A praça em frente à padaria São Pedro, onde tudo havia começado, foi oficialmente renomeada como Praça do Pão Compartilhado. Um monumento foi erguido, uma escultura de bronze mostrando uma menina pequena estendendo um pedaço de pão a um homem ajoelhado. Uma placa ao lado contava a história de Isabela Ferreira, a menina que dera seu último pão a Jesus disfarçado. Centenas de pessoas compareceram à cerimônia. Ex-moradores da Casa Pão da Vida, agora adultos bem-sucedidos, famílias que haviam adotado crianças através do programa, voluntários que haviam dedicado anos de serviço, autoridades locais. E no centro de tudo, Isabela, agora uma mulher de 44 anos, cabelos começando a embranquecer, mas olhos ainda brilhando com aquela mesma luz de amor incondicional. Quando chegou sua vez de falar, Isabela subiu ao pequeno palco montado na praça. Olhou para a multidão, para o monumento, para a padaria onde tudo havia começado e sentiu uma onda de emoção tomar conta dela. 35 anos atrás, começou ela, sua voz amplificada pelos alto-falantes. Eu estava sentada ali, debaixo daquela marquise, segurando o meu último pedaço de pão. Era tudo o que eu tinha no mundo. Estava com fome, com frio, com medo. E então apareceu um homem que parecia precisar mais que eu. A multidão estava em silêncio absoluto, hipnotizada. Eu não sabia quem ele era, continuou Isabela. Não sabia que estava diante de Jesus Cristo. Só sabia que ele estava sofrendo e que eu tinha algo que podia aliviar aquele sofrimento, mesmo que fosse por um momento. Então eu fiz a única coisa que parecia certa. Dei meu pão. Isabela fez uma pausa,
olhando diretamente para as pessoas. E aquele gesto mudou tudo. Não porque eu fosse especial, não porque eu merecesse, mas porque o amor verdadeiro sempre transforma. Quando você dá com o coração, quando você ama sacrificialmente, você libera um poder no universo que é maior que qualquer força humana. Você toca o coração de Deus. Ela apontou para o monumento. Essa estátua não é sobre mim. É sobre todos nós. É sobre cada pessoa que tem a chance todo dia de ser Jesus para alguém ou de reconhecer Jesus em alguém. Cada vez que você alimenta um faminto, você é Jesus. Cada vez que você acolhe um abandonado, você é Jesus. E cada vez que você ama alguém sem esperar nada em troca, você está fazendo exatamente o que Deus nos chamou para fazer. Isabela desceu do palco e caminhou até o monumento. Colocou a mão sobre a escultura de bronze da menina, estendendo o pão, e fechou os olhos. Obrigada, Jesus, sussurrou. Obrigada por aquela noite. Obrigada por me ensinar que o amor é mais forte que qualquer coisa. De repente, Isabela sentiu uma presença ao seu lado. Abriu os olhos e viu um homem parado ali. Um homem de aparência simples, roupas comuns, mas com olhos que ela reconheceria em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer forma. Você, sussurrou ela. O homem sorriu. Aquele sorriso que havia mudado sua vida 35 anos atrás. Eu, confirmou Jesus, vim ver o que você construiu com aquela semente de amor que plantou. Isabela olhou ao redor. Ninguém mais parecia ver Jesus. As pessoas continuavam conversando, tirando fotos, celebrando. Era um momento apenas para ela. É tudo graças ao Senhor, disse Isabela. Não, minha filha, respondeu Jesus. É tudo graças ao seu coração, que escolheu amar quando seria mais fácil guardar. Você multiplicou aquele pão de formas que nem imagina. Jesus apontou para a multidão. Vê aquele homem ali, aquele de barba grisalha? Isabela olhou e viu um homem de uns 50 anos conversando animadamente com um grupo. Sim, respondeu ela. Ele era uma das primeiras crianças que você acolheu na Casa Pão da Vida, disse Jesus. Hoje ele é médico e dirige uma clínica gratuita em Porto Alegre. Já atendeu milhares de pessoas sem cobrar nada. Tudo porque você lhe mostrou o que é amor. E aquela mulher de vestido azul, continuou Jesus. Ela foi adotada através do seu programa quando tinha 6 anos. Hoje é professora e dedica metade do seu salário para financiar estudos de crianças carentes. E aquele jovem de camiseta vermelha foi criado por uma família que conheceu seu trabalho e decidiu adotar. Agora ele está construindo a 4ª Casa Pão da Vida em Santa Catarina. Isabela sentiu lágrimas descendo por seu rosto. Eu só dei um pão, Senhor. Você deu muito mais que um pão, Isabela, disse Jesus, colocando a mão sobre o ombro dela. Você deu seu coração, e um coração entregue em amor gera vida abundante, multiplicada, eterna. Jesus olhou profundamente nos olhos dela. Sua missão na terra ainda não terminou, minha filha. Você tem mais 20 anos pela frente, 20 anos de plantar, de colher, de amar. Mas quando chegar sua hora de vir para casa, sua mãe estará esperando. E eu estarei lá também, não disfarçado desta vez, mas em toda a minha glória, para te abraçar e dizer aquelas palavras que todo servo fiel anseia ouvir. Muito bem, serva boa e fiel. Isabela soluçou, abraçando Jesus ali mesmo, no meio da praça, invisível para todos, exceto para ela. Obrigada, disse ela. Obrigada por tudo, por me escolher, por me ensinar, por nunca desistir de mim. Eu nunca desisto de quem me ama, respondeu Jesus. E você me amou da forma mais pura possível, sem saber quem eu era, apenas porque seu coração era bom. Quando Isabela abriu os olhos, Jesus não estava mais lá, mas a sensação de sua presença permanecia, quente e reconfortante como sempre. Ela enxugou as lágrimas e voltou para a celebração, onde foi envolvida por abraços, agradecimentos, histórias de transformação. Naquela noite, quando todos já haviam ido embora e Isabela finalmente voltou para casa, ela foi até seu quarto e abriu uma gaveta especial em sua escrivaninha. Dentro estava a foto 3x4 de sua mãe, amarelada e gasta de tanto ser tocada. Ao lado estava a certidão de nascimento velha que ela carregava no bolso quando era criança. E ao lado desses tesouros havia algo mais, um pedaço pequeno de tecido, cuidadosamente preservado em um saco plástico. Era um pedaço da blusa rosa que ela usava naquela noite, a blusa que guardara um pedaço de pão que mudou sua vida.
Isabela segurou o pedaço de tecido contra o coração e sussurrou uma última oração antes de dormir. Senhor Jesus, quando eu encontrar outras pessoas que estão onde eu estava, com fome, com frio, sem esperança, me ajuda a lembrar que eu posso ser você para elas. Me ajuda a nunca esquecer que um simples gesto de amor pode mudar um destino. E me ajuda a continuar dando meu pão, literal e figurativamente, até o dia em que o Senhor me chamar para casa. A resposta veio não em palavras, mas em paz profunda que encheu seu coração. Isabela dormiu naquela noite com um sorriso nos lábios, sabendo que sua vida tinha propósito, significado, e que cada dia era uma nova oportunidade de ser as mãos e os pés de Jesus no mundo. E assim termina a história de Isabela Ferreira, a menina que deu seu último pão a Jesus disfarçado. Mas, na verdade, a história nunca termina, porque cada vez que alguém escolhe amar em vez de guardar, cada vez que alguém dá quando seria mais fácil pegar, cada vez que alguém reconhece Jesus no rosto de um necessitado, a história continua. O pão continua sendo multiplicado, o amor continua sendo espalhado, e o reino de Deus continua crescendo, um gesto de bondade por vez. Se esta história tocou seu coração, lembre-se, você também pode ser instrumento do amor de Deus. Você também pode dar seu pão. Você também pode mudar uma vida, porque Jesus ainda caminha entre nós, disfarçado nos rostos dos famintos, dos solitários, dos abandonados, e Ele está esperando para ver se você vai reconhecê-lo. Fique com meu pão, você precisa mais. Essas 7 palavras mudaram uma vida, uma cidade, uma geração. Que palavras você dirá hoje? Que pão você compartilhará? A resposta pode mudar não apenas a vida de outra pessoa, mas a sua própria, para sempre.